Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Boa noite, deputada Renata Abreu. Bem-vinda mais uma vez ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudia. É uma alegria estar de novo aqui contigo, viu? Deputada, ontem nós tivemos a aprovação do seu parecer. Primeiramente, a gente ficou curioso aqui porque nós vínhamos acompanhando todos os bastidores, né, das articulações e vinha aquela discussão sobre distritão ou a volta das coligações. E acabou que entraram as duas nesse parecer. Como é que será isso? E, na sequência, eu vou lhe pedir uma avaliação geral desse texto, o que a senhora considera como avanço com esse parecer. Bom, Cláudio, na verdade, sim, a gente teve um problema regimental técnico. Como todas as emendas, né, que foram apresentadas na comissão, no emendão, foram inabilitadas pelo presidente da comissão, se não tivesse mais de uma possibilidade para acordo no plenário, no meu texto, não haveria qualquer possibilidade de uma segunda discussão em torno de um acordo. Então, no Colégio de Líderes, definiu-se que nós iríamos colocar mais de uma opção no meu texto, que, de fato, não tem até conversa, porque o distritão está como transição no meu relatório. Mesmo caindo o distritão misto como sistema definitivo, no relatório aprovado, ele vale somente para as próximas eleições, e depois voltaria o sistema atual com coligação. Mas, na prática, a ideia é que no plenário se decida entre um ou outro, né? É isso que deve acontecer no plenário da Câmara. Os avanços que teve no relatório foram muitos, porque foca-se muito no sistema eleitoral, mas teve pontos importantíssimos para a democracia, inclusive, que é o voto computando em dobro para cálculo do fundo partidário no voto das mulheres e dos negros. Na verdade, só para o pessoal entender, o cálculo do fundo partidário, que é o recurso dos partidos, é feito pela soma dos votos dos deputados federais que aquele partido obteve. Neste caso, o voto da mulher e do negro computa em dobro. É uma forma de valorização para que os partidos possam investir ainda mais nas candidaturas femininas e de negros. Essa foi uma política afirmativa importante aprovada no relatório. Também teve a diminuição do número de assinaturas dos projetos de lei de iniciativa popular, que eu entendo como um grande avanço na participação popular, e a inclusão dos plebiscitos durante o processo de eleição, como acontece nos Estados Unidos. E também tivemos uma vitória na comissão, que para mim, enquanto relator, é a grande reforma política do país, que é a questão do voto preferencial, que vai passar a valer somente a partir de 2024, justamente para não falarem que é um casuísmo. Mas o voto preferencial, e muita gente não conhece, é o que tem de mais inovador na política no mundo. É o sistema de votação da Irlanda, foi instituído agora em Nova York, em vários estados americanos, na Austrália. Então, é um sistema aprimoradíssimo de votação, e eu digo que é a vacina contra a polarização. Se nós brasileiros estamos cansados de votar no menos pior, se nós estamos cansados de ter sempre no segundo turno uma disputa que nenhum dos dois nos agrada, o voto preferencial é a solução para o combate da polarização, para a eleição de pessoas mais moderadas, equilibradas, e é interessantíssimo. Deixa eu aproveitar o gancho e lhe pedir para que explique melhor esse voto preferencial. Isso era uma das coisas que eu tinha separado aqui para a gente conversar, justamente pela inovação, né? Nós teremos a possibilidade de votar em 5 pessoas para o mesmo cargo. Isso vale para todos os cargos, só para cargo executivo? Como é que funciona isso? Explica detalhadamente, de forma didática, para os nossos eleitores. Difícil, mas ele é bem simples. Na verdade, o eleitor, em vez de votar em um candidato, como acontece hoje, e aí os mais votados vão para o segundo turno, ele já no primeiro turno, ele coloca a primeira opção dele, a segunda opção, a terceira opção, a quarta opção e a quinta opção. Até 5 opções por ordem de preferência. E aí começa-se a apuração. Se alguém obteve mais de 51% dos votos, está eleito, exatamente como é hoje.
Se não obteve mais de 51% dos votos, ao invés de ter um segundo turno, como o eleitor já escolheu em todos os momentos a sua prioridade, continua a apuração. Então, exclui o menos votado, verifica qual é o segundo voto dele e transfere esses votos. Então, numa simulação, se um candidato teve 10 votos, o outro teve 5, o outro teve 4 e o outro teve 2. Exclui o que teve 2. Qual é o segundo voto desse candidato? O segundo voto é o candidato que teve 4. E é aquele que teve 4, somo de 2 e vai para 6 votos. Então, você exclui o último colocado, verifica qual é o segundo voto dele e transfere esses votos. Alguém atingiu 51%? Está eleito. Não atingiu? Continua a apuração. Exclui o menos votado, verifica qual é o segundo voto, transfere os votos, redistribui os votos. Alguém atingiu 51%? Está eleito. Não atingiu? Continua. Até que um dos candidatos consiga 51% dos votos. Qual que é a lógica disso? Geralmente, quem escolheu um lado polarizado como primeira opção vai escolher o outro como última opção. E muitas vezes, no Brasil, a soma dos votos dos candidatos que não foi para o segundo turno é maior do que a soma dos votos dos dois que foram. E aí o brasileiro nunca se sente representado. Então, esse sistema permite eleger aqueles que, de fato, têm maioria da população brasileira. Tende a escolher candidatos que tenham menor rejeição, maior aceitação, torna as campanhas mais propositivas, porque a rejeição é muito considerada na eleição, acaba com o voto útil e, além de gerar uma grande economia para o país, porque você não precisa fazer segundo turno. Não é que ele acaba com o segundo turno. Você não precisa fazer porque o eleitor já no primeiro turno colocou todas as suas opções. Então é um sistema muito democrático e que seria um avanço no Brasil e no mundo que está tão polarizado e dividido. Esse é o voto preferencial. Bom, não dá para dizer que não é polêmico, que não pode também dar um nó na cabeça do nosso eleitor. A gente espera que isso ainda, obviamente, ainda será debatido no plenário, ainda vai para o Senado. Eu aproveito aqui para te provocar com uma pergunta de um espectador nosso aqui, que é o Vitor Fonseca, falando da política afirmativa, né, do dobro, do cálculo, computando o dobro para o cálculo do fundo partidário, tanto para mulher como para negros. Obviamente que isso já está gerando uma reação, tem gente que está entendendo isso como uma política afirmativa, está elogiando, tem gente que está criticando. Tem gente que está perguntando aqui, o Vitor, por exemplo, está perguntando se o voto da mulher negra deveria computar o quádruplo. Não, na verdade até existiu uma confusão que muita gente achou que o voto da mulher valesse em dobro. Então, queria computar 2 vezes na soma de votos. Não tem nada a ver. É somente para cálculo do fundo partidário. E essa pergunta dele foi muito importante, porque no texto aprovado tem exatamente isso. Computa uma vez só. Então, por exemplo, se é uma mulher negra, computa somente uma vez, e não 2 vezes, isso está previsto no texto. Muito bem. Eu gostaria de perguntar, eu tenho uma pergunta para fazer daqui a pouco, mas voltando na questão do Distritão, em função da polêmica, porque, obviamente, muita gente está contra, muitos dirigentes partidários estão contra, no Senado, eu tenho ouvido vários senadores que já avisaram que isso não passa nem na CCJ. A senhora tem, nessas discussões, não só entre os seus colegas deputados, a senhora tem conversado com senadores para tentar viabilizar isso, porque senão esse relatório vai acabar sendo refeito, né? Tenho conversado muito, inclusive com o presidente do Senado, que vai pautar o projeto, né? Até a afirmação dele foi no sentido que ele acha que não teria os votos. Mas existe uma prática aqui na casa de que o que diz respeito à legislação que concerne aos deputados, a eleição dos deputados, o Senado valida e vice-versa. Isso é uma prática da casa de não se meter muito na área do outro. Se isso acontecer, vai ser uma grande crise institucional aqui no parlamento, né? Vai ser uma grande crise política. Então, nós entendemos, e muitos senadores têm defendido isso, que o que a Câmara aprovar com relação ao proporcional, o Senado deve convalidar.
E eu acredito que essa vai ser a tendência, até porque, se passar na Câmara, vão ser 350 deputados do outro lado da casa. E aí a pressão vai ser muito grande. Então, eu entendo que vai caminhar para um acordo, que foi a proposta da volta de coligações como acordo, mas que também não tem consenso no Senado. Então, talvez até o Senado tenha que decidir se quer um ou outro, mas alguma decisão vai ter que tomar. Essa história do distritão é bastante polêmica. Vários deputados, inclusive, lembraram que nenhuma democracia madura do mundo usa o distritão. O argumento de quem defende o distritão vamos dizer assim, é um pouco o argumento de quem defende que ele não exista. É sempre aquela coisa assim, quem defende o distritão diz, não, é para poder gerar renovação, tirar o poder dos caciques partidários, etc. e tal. E quem é contra o distritão fala a mesma coisa, não, o distritão vai perpetuar o poder. Não tem uma forma mais simples da gente... Aí eu entro com a minha pergunta. Eu lembro que na nossa conversa aqui, lá atrás, no início, quando a senhora foi designada relatora, eu lhe perguntei sobre a candidatura avulsa, porque uma das queixas em relação ao distritão é que vai beneficiar, aqui, olha, a própria Adriana Ventura do Novo disse, o Henrique Fontana, do PT, disse que dá privilégios para celebridades e hiperpersonalidades, né? A Adriana Ventura do Novo também disse que o parecer acabou virando uma colcha de retalho. O que aconteceu com a candidatura avulsa, que pelo menos permitir que pessoas que não se enquadram numa estrutura partidária pudessem lançar sua candidatura e se viabilizar neste sistema político que é tão problemático, né? Porque quando a gente começa a se debruçar, eu sei que a tarefa é árdua. Às vezes as pessoas que estão de fora acham que é muito simples, e não é nada simples. Você tem, obviamente, muitos interesses envolvidos, você tem estruturas já perpetuadas ao longo de décadas, né? Estruturas de poder, estruturas partidárias, ao mesmo tempo... Quando a gente fala mesmo de divisão de fundo eleitoral, de fundo partidário, a gente enfrenta isso, muitos deputados, muitos senadores reclamam, muitos candidatos reclamam de não receberem. Isso aconteceu agora na última eleição, candidatos que reclamaram que beneficiou, o cacique partidário beneficiou determinado candidato e não deu nada para o resto. A gente sabe que é complicado, mas para mim era mais simples, pelo menos essa opção. Por que foi esquecida a candidatura avulsa? Na verdade, a ideia era tratar todos esses temas mais periféricos dentro do emendão, que foi por isso a proposta de acordo. No entanto, o emendão foi rejeitado depois de ter coletado as assinaturas. Esse foi o grande problema. Por isso que eu tive que incorporar no meu texto 2 sistemas praticamente que não conversam muito. O distritão não faz muito sentido com coligação, mas que o plenário pudesse apreciar. Geralmente, nas reformas políticas, o que acontece? Se aprova um texto base, enxuto, e no plenário, as emendas são destacadas para votar ponto a ponto. Neste caso, na comissão, foi inabilitada todas as emendas. Então, a única possibilidade de discussão seria o que estivesse no meu relatório. Por isso que foi colocado os 2 sistemas. Com relação à questão só fazendo um panorama das críticas até, o que eu sempre digo é que esse sistema atual já favorece personalidades, Cláudio. A diferença é que essa personalidade, além de se eleger, ela carrega com ela um monte de deputados e vereadores que tem muito menos voto. Foi o caso do Enéas, que se elegeu e levou com ele um deputado de 200 votos. E deputados com 80 mil ficaram de fora. Então, começa a se ter questionamentos, né? E aí começa a discussão do sistema eleitoral. E é importante reforçar que, da mesma forma como critico, só tem no Afeganistão e sei lá o quê, o sistema distrital misto alemão, modelo alemão, que é defendido por muitos especialistas, só existe na Alemanha. O sistema proporcional, exatamente da forma como é aplicado hoje no Brasil, só existe no Brasil. Então, todos os sistemas têm seus prós e contras, né? E eu acho, assim, que o único sistema que, de fato, fortaleceria os partidos e tal, seria a lista fechada, que, no meu entendimento, não tem nem adesão popular para isso.
E o voto facultativo, que inclusive eu sou autora de uma das PECs e sou favorável, como não tem uma convergência, deveria ser discutido como emenda, como destaque de emenda, para não prejudicar o texto principal. Foi a mesma questão das cadeiras efetivas das mulheres, que eu coloquei no meu primeiro relatório e tive que tirar no acordo de vinho-texto do Senado para não prejudicar o texto inteiro da reforma, por falta de emenda para plenário. Foi esse todo o problema regimental. Tá certo. Bom, a gente está com a nossa agenda cheia aqui, tem entrevista com o André Fufuca também. Eu agradeço a sua participação, nós vamos continuar acompanhando esse debate, a tramitação, as discussões que agora virão no plenário. Eu agradeço a sua participação, o Papo Antagonista permanece aberto para futuras colaborações, deputada. Obrigado, Cláudio, parabéns pelo trabalho, um grande abraço a todos os telespectadores do Antagonista, parabéns. Uma boa noite. Solta a senha, solta a vinheta. Até eu aqui estou já me embaralhando com esse sistema novo aí. É tanto rolo. Solta a vinheta, Robson, por favor. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista.